Hello, students. How are you today? Como vocês estão hoje? Espero que vocês estejam bem. Bem, nós vamos agora corrigir. Nós vamos iniciar a aula corrigindo a atividade da aula passada. Depois, nós iremos dar continuidade e finalizar o nosso conteúdo, ok? Então, vamos lá começar. Bem, chegamos aqui na primeira página, que é a página 64. O que é que vocês iriam fazer? Olhar para as imagens, verificar o horário e verificar o que as crianças estavam fazendo. Que rotina diária elas estavam fazendo. Então, vamos para a letra A. Na letra A, o relógio marca 9 p.m. Então, você iria colocar 9 p.m. por extenso, o número, tá? 9 p.m. It's time to sleep, porque o garotinho está dormindo. Então, a resposta inteira fica It's 9 p.m. It's time to sleep. Letra B. Está marcando no relógio 8 a.m. 8 horas da manhã. Então fica It's 8 a.m. It's time to go to school, porque nós estamos vendo na imagem que eles estão indo para a escola. Letra C marca 12 a.m. 12 a.m. meio-dia. Então fica It's 12 a.m. It's time to have lunch. Almoçar. Letra D. 5:30 p.m. 5:30 da tarde. Então a resposta fica It's 5:30 p.m. It's time to play games, porque eles estão jogando jogos no tablet. Letra E. It's 8:30 p.m. São 8:30 da noite. It's time to study, que é o que ela está fazendo aí na imagem. It's 8:30 p.m. It's time to study. E por último, na letra F, 6:30 p.m. 6:30 da tarde. It's 6:30 p.m. It's time to take a shower, que é o que ele está fazendo aí. Página 65, questão 6, a questão dos relógios. Eu disse na aula passada as horas e vocês iriam desenhar os ponteiros. Então, na letra A, eu tinha dito It's 1 o'clock, que significa que são 1 hora. Então, você iria desenhar os ponteiros referente a 1 hora. Letra B, It's 3 o'clock. It's 3 o'clock. São 3 horas em ponto. Então, você iria desenhar os ponteiros, marcando as 3 horas. Letra C. It's 2:30. It's 2:30. 2:30. Então, marca os ponteiros, desenha os ponteiros para 2:30. E por último, letra D. It's 4:30. It's 4:30. 4:30. Desenha os ponteiros referente a 4:30. Questão 7, eu falei algumas frases e essas frases elas estão presentes aí nesse quadro vermelho. Você iria apenas completar. Então, o primeiro quadro ficou What time is it? What time is it? It's 10 o'clock. Segundo quadro Oh, it's time for a break. Oh, it's time for a break. O último quadro, o coleguinha diz I'm hungry. E o outro responde I'm hungry too. Por último, a página 66, que eu também disse os horários para vocês e dessa vez vocês iriam só colocar os números no reloginho de cada quadro. No primeiro quadro eu disse 7 o'clock. Quadrinho 2, 7:30. Quadrinho 3, 8 o'clock. Quadrinho 4, 12:30. Quadrinho 5,
2 o'clock. Quadrinho 6, 3:30. Quadro 7, 7 o'clock. E o quadro 8, 9:30. Muito bem, era só colocar os números no relógio. Agora nós iremos finalizar o nosso conteúdo com a última parte, que vai ser bem simples para vocês, pois nós já estudamos no início. Lembram quando nós estudamos o verbo to be? Nós estudamos na mesma época quando estávamos estudando sobre healthy food e junk food. Nós estudamos a forma afirmativa somente. Estão lembrados? Pois bem, agora nós vamos estudar a forma interrogativa. Observem esse quadro. O que foi que vocês perceberam de diferente? O que foi que mudou? Isso. Você pode perceber que na forma interrogativa a ordem troca. O verbo vem para frente e o pronome depois, e você completa com um ponto de interrogação. Então, olha só, na forma afirmativa eu tenho I am. Já na interrogativa eu tenho am I? You are. Are you? He is. Is he? She is. Is she? It is. Is it? We are. Are we? You are. Are you? They are. Are they? Simples. Você vai simplesmente trocar a ordem e colocar um ponto de interrogação. Perceberam como é fácil? Vamos agora a alguns exemplos. Vamos primeiramente aos exemplos da frase afirmativa. Esse daqui vocês já viram, né, na época que nós estudamos sobre junk food, healthy food. Essa foi a parte da gramática que nós estudamos naquela época. Então, isso daqui vocês já viram. Depois do she, o que eu uso? Eu uso is, eu uso are, eu uso am. Is she is a friend? Depois do we, o que eu uso? Eu uso is, are ou am? Are, então fica we are having fun. Depois do it, is, então fica it is a nice day. Depois do I am tired today. Vocês lembram que quando nós estudamos sobre o verbo to be, nós só temos três formas de conjugar? Is, are e am. Somente essas três formas. O is você vai usar com he, she e it. O are você vai usar com you, we, they. E o am você vai utilizar somente com o I. Agora nós vamos para os exemplos que mais nos importam agora, que são os exemplos da interrogativa. Olha só, vejam aqui. Complicou? Ficou mais difícil? Não, sabe por quê? Porque são os mesmos verbos que você acabou de utilizar nos exemplos da afirmativa. A diferença agora é que ele vem na frente. Tia, como eu vou saber na frase se eu vou usar o is, se eu vou usar o are, se eu vou usar o am? Simples, é só você olhar para o pronome que está em seguida da linha. Então, olha só qual é o pronome que eu tenho aqui, she. Com she, eu utilizo is. Então, fica, is she a friend? Próxima frase, o pronome we. Com we, eu utilizo are. Are we doing good today? Terceira frase, it. Com it, eu utilizo is. Is it a bad idea? E
por último, com I, eu utilizo am. Am I a good student? Simples. Mesma coisa, verbo afirmativo, vem o pronome, verbo. Já na interrogativa, troca a ordem. Verbo, pronome, mas continuam sendo iguais, mesma coisa. Ok? Então, agora eu vou colocar aqui um vídeo para que vocês estudem, assistam, prestem bastante atenção e que possa auxiliar no entendimento de vocês. Depois vou explicar a atividade. Verb to be, questions and short answers. I am at school. Preview. Am I at school? Yes, I am. No, I'm not. She is at school. Preview. Is she at school? Yes, she is. No, she isn't. He is at school. Is he at school? Yes, he is. No, he isn't. It is sunny. Preview. Is it sunny? Yes, it is. No, it isn't. You are a teacher. Are you a teacher? Yes, I am. No, I'm not. They are happy. Preview. Are they happy? Yes, they are. No, they aren't. We are excited. Preview. Are we excited? Yes, we are. No, we aren't. Primeiramente, vamos para a página 67. Na página 67, nós temos aí a tabela, né, sobre o verbo que nós acabamos de estudar, para que possa ajudar vocês. E nós vamos responder a questão 9, que você vai responder com essas palavras, esses verbos e pronomes que estão aí no quadrinho vermelho. Nós temos is he, are they, is she, is he, is it, tá bom? Você vai utilizar essas palavrinhas que estão aí para preencher o quadro. Depois você vai virar e nós não vamos fazer a 68, vamos fazer a 69. Você vai observar aí esse quadro com as rotinas. Nós temos Toby's to-do list, que é a lista do Toby, das coisas que ele precisa fazer. Aí ele dividiu em morning routine e evening routine. Morning routine, a rotina da manhã. Evening routine, a rotina da tarde. Você vai observar nesse quadro que é as atividades que ele faz e você vai escrever nas linhas de baixo as atividades que você faz. Você divide o que é que você faz pela manhã, escreve em inglês, e o que você faz pela tarde, e escreve em inglês. Depois, você vai pular lá para a página 145. O que é que nós temos ali?
nós temos alguns balãozinhos. Cada balãozinho tem a sua letra, letra A, B, C, D e E. E nós temos duas colunas de imagem. Nós temos a primeira coluna com ações, rotinas, e a segunda coluna com horários. Então, o que é que você vai fazer? Vamos dar um exemplo aqui. Na letra A está escrito Wake up, sweetie. Wake up. O que significa wake up? Acordar. Então, você vai olhar para essa coluna das ações e vai colocar a letra A na imagem que se refere a acordar. Wake up, sweetie. It's 6:30. Agora ele disse o horário. It's 6:30. Aí você vai para a coluna dos relógios, procura o relógio que está marcando 6:30 e também coloca a letra A. Ou seja, vai ficar uma letra em duas imagens. Letra A na primeira coluna e na segunda coluna, letra B na primeira coluna e na segunda coluna, e assim com todas as outras letras. Depois você vai para a questão 2, na página 146, em que você vai escrever em inglês o que eles estão fazendo e com o horário. Por exemplo, no exemplo que ele já deu aí por escrito, eles estão acordando e são 5:30. Então fica They wake up at 5:30. Foi esse aí o exemplo que ele deu. E aí você vai fazer a mesma coisa com os outros exemplos, ok? Se ficarem com dúvidas, é só me contatar que eu ajudo a solucionar as dúvidas de vocês. See you on the next class. Bye bye, students!